Fundos imobiliários com dividend yield acima de 10%. Vale a pena ou é uma tremenda roubada? Esse é o nosso tema, é um questionamento comum. Eu recebi essa pergunta lá no meu Instagram. O Marcelo ele perguntou o seguinte: gostaria de saber se FIIs com dividendos acima de 10% vale a pena ou é uma cilada? Vamos aproveitar esse tema. Muito obrigado, Marcelo, pela tua pergunta. Vamos aqui aproveitar, trazer alguns casos de fundos imobiliários que pagam mais de 10%, 15% ou até 20% e verificar se realmente eles podem no futuro manter o pagamento desses rendimentos e que essa renda passiva venha de fato para a nossa carteira. Vamos verificar se isso realmente acontece. Eu quero aproveitar o tema e deixar disponível um link para baixar um relatório da Levante, um relatório onde vai trazer os fundos que mais pagaram dividendos no ano de 2020, os fundos imobiliários do IFIX, tudo bem? E lá os analistas pegam caso a caso e descrevem o porquê que aquele fundo pagou um rendimento tão elevado. Então aproveita, baixa o seu relatório, ele é gratuito. Vamos contudo aqui para o nosso tema, vamos falar dos fundos imobiliários que pagam dividend yield elevado. Será que podemos acreditar ou tem uma pegadinha envolvida? O que temos que sempre ter em mente é que não existe almoço grátis. Não é somente olhar para o dividend yield, verificar aquele dividendo elevado, parrudo, acreditar naquilo como uma verdade absoluta. Temos que ser mais cautelosos, olhar para o histórico do fundo imobiliário, analisar a sua qualidade para depois fazer a escolha. Então, nunca olhem somente para o dividend yield. Olhem para o fundo imobiliário. Então você tem que entrar no relatório gerencial do fundo, conhecer os seus imóveis, se é um fundo imobiliário de recebíveis, de papel, conhecer a sua carteira, verificar quais são os seus contratos, quais são os seus recebíveis, para assim verificar a qualidade do fundo imobiliário. Então, o que temos que saber é que fundos imobiliários têm alguns segmentos. Temos fundos imobiliários de tijolos e de papel. Então, muitas vezes podemos deparar com esses dois tipos de fundo pagando dividendo acima de 10%, mas nunca olhar somente para o dividend yield. Nos fundos de papel, temos que ser cautelosos, olhar para os seus contratos, como eu disse, e como no ano passado tivemos um IGPM alto, acima de 20%, e pela correção dos contratos, os fundos imobiliários de recebíveis estão pagando dividend yield elevado, tudo bem? Agora temos que tomar cautela se realmente vai se manter o pagamento, se vai conseguir manter esse pagamento no futuro. Então, pode ser que não pague da mesma forma do que pagou no primeiro semestre desse ano. Então, olhem com cautela para os fundos de recebíveis. Já nos fundos de tijolos, também temos algumas hipóteses de dividendos elevados, mas aqui a cautela tem que ser maior. Temos alguns movimentos do mercado que fazem aparecer na nossa pesquisa esses dividendos altos, tudo bem? Então eu vou trazer aqui dois casos que podemos pegar como exemplo de dividendos que podem enganar o investidor, principalmente o investidor iniciante que está começando e vai colocar na tua carteira aquele fundo imobiliário que pode trazer um prejuízo. No futuro pode cair o preço da cota, pode ter um risco envolvido e ele perder patrimônio. Então tem que tomar muita cautela. Eu quero pedir para você, já deixa o seu like, dá um apoio aqui para o canal. Está aqui pela primeira vez, já se inscreva. Todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre investimento. Então, vamos prosseguir. Então, primeiramente, temos que entender o que é o dividend yield. O dividend yield nada mais é do que uma relação dos proventos pagos, os rendimentos pagos nos últimos 12 meses em relação ao preço da cota do fundo, tudo bem? Então, temos que ter ideia dessa relação e caso o preço da cota caia, vai ocorrer uma elevação do dividend yield, tudo bem? Então muitas vezes o fundo imobiliário ele vai apresentar um dividendo elevado não pela consistência do pagamento, não pelo pagamento de proventos elevados, e sim por uma queda do preço da cota no mercado. Então guardem essa informação que vamos usar nos casos aqui que vamos estudar. Basicamente vamos estudar dois casos, o XPCM 11 e o BBPO 11. Vamos pegar esses dois casos que aconteceu no último ano, onde o investidor teve muito prejuízo com esses dois fundos imobiliários.
Vamos tentar entender aqui o que aconteceu com esses dois fundos. Primeiramente, vamos falar do XPCM11. O XPCM11 é um fundo gerido pela XP que possui um único imóvel lá na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro. Então tem um imóvel locado para a Petrobras, onde esse fundo imobiliário, o seu inquilino, a própria Petrobras, deixou o imóvel. Então, olhem o risco desse fundo. Ele é um fundo onde tem apenas um imóvel e um inquilino. Então o investidor que colocou o seu dinheiro nesse fundo, ele tinha que estar sabendo desse risco. E quando a Petrobras decidiu e de fato saiu do fundo imobiliário, ocorreu uma queda acentuada do valor das cotas do fundo, caiu mais de 35% em menos de 12 meses. Então aqui o investidor ele teve um prejuízo. E hoje esse fundo imobiliário ele apresenta um dividend yield de 22,4%. Podemos nos encantar com esse dividend yield? Claro que não. É um fundo imobiliário onde ele tem um risco elevado, ele tem somente um imóvel, então temos um risco aqui que eu particularmente não gosto de correr. Então esse dividend yield ele é elevado por quê? Porque o valor da cota do fundo caiu e não pela consistência do pagamento desses rendimentos. Apesar do XPCM11 estar pagando rendimento, por quê? Porque tem a rescisão contratual, então a Petrobras está pagando a rescisão contratual e por isso que o fundo ainda está pagando rendimento, mas esse rendimento vai chegar uma hora que vai parar, que vai estancar. Por isso que temos que olhar com carinho, baixar o relatório gerencial, olhar para o fundo imobiliário para depois decidir se vai ou não comprar o fundo. Vamos agora falar do BBPO11, o BB progressivo. Esse fundo imobiliário ele tem imóveis físicos, é um fundo imobiliário de tijolo, onde ele loca os seus imóveis para agências bancárias do Banco do Brasil, tudo bem? Então, olha o risco aqui também. Ele não tem um imóvel só, ele tem vários imóveis, mas apesar disso, ele tem apenas um inquilino. A receita do fundo ele está concentrada em apenas um inquilino. Imaginou já uma decisão desse inquilino, o que pode trazer para esse fundo? Tudo bem? E nós temos um movimento natural, estrutural dos bancos, principalmente os grandes bancos, diminuírem o número de agências bancárias. Logo, essa era uma expectativa que envolve o fundo imobiliário. E diante dessa expectativa da diminuição do número de agências bancárias e a renovação do contrato do fundo imobiliário possa vir a ter no futuro alguma alteração, as cotas também tiveram uma queda. O fundo imobiliário teve uma queda de mais de 25% nos últimos 12 meses. Então, se eu olhar agora para o dividend yield do BBPO11, ele tem um dividend yield de 11,3%. Então, é um dividend yield atrativo. E muitas vezes, se a gente olhar só para isso, eu não vou ver o que está acontecendo com esse fundo imobiliário. E se realmente ocorrer uma alteração do contrato do fundo, pode ser que esse rendimento não seja mantido no futuro. Olha a importância de olharmos para o fundo imobiliário, verificar as suas qualidades. E o que nós temos que olhar lá no fundo gerencial do FII? Nós temos que olhar para ele e verificar a qualidade efetiva, a gestão do portfólio, onde estão esses imóveis, será que esses imóveis são bem localizados, tem diversificação, são vários imóveis, vários inquilinos, então são essas qualidades que nós temos que olhar. Além disso, qual é a saúde financeira desse inquilino do fundo? E todas essas informações estão lá no relatório gerencial. Então, entre no site de busca, lá no Status Invest, no final da página tem lá o relatório gerencial do fundo, é só clicar e baixar o relatório, olhar para todos os imóveis, verificar a carteira do fundo imobiliário, quais são os seus contratos, os prazos. É um prazo atípico? É um contrato típico? Ele é um contrato longo? Ele vai se manter? Será que esse rendimento ele pode se manter? Então, sempre tenha cautela, não seja ingênuo, não acredite naquilo que você olhando somente um dado poder tomar uma decisão. Temos que olhar com mais cautela para assim mantermos a construção do patrimônio, não venhamos a ter prejuízo, dor de cabeça no futuro. Eu espero que vocês de fato aqui tenham gostado do vídeo. Se gostou, compartilha com um amigo, deixa aqui nos comentários o que acha desses fundos imobiliários que tem apenas um imóvel ou apenas um inquilino, e eu vou encerrando por aqui. E vejo vocês numa próxima. Até mais. Valeu!